Olá a todos, bem-vindos ao canal Ciência Fácil. Eu sou o professor Lucas Barbosa e nós vamos dar continuidade ao estudo da zoologia. A zoologia é a ciência que estuda os animais, certo? Então vamos agora para o nosso terceiro filo. Já estudamos os poríferos, já estudamos os quinidários e agora vamos para o filo dos plateumintos, né? O nosso terceiro filo. A primeira coisa que você precisa saber são os representantes desse filo. Quais são os representantes desse filo? Nós temos como representantes do filo plateumintos as tênias, tanto a tênia solium quanto a tênia saginata. A tênia solium, você precisa lembrar, ó, solium começa com S, né? Então, a tênia solium, ela infecta suínos. Beleza? E a tênia saginata, que é a que sobra, é a outra espécie, né? A tênia saginata, ela infecta bovinos. Tá? São parasitas, as tênias são parasitas intestinais, principalmente, tá? E afetam o ser humano. Essas tênias, elas são chamadas normalmente de solitárias, mas solitária é um termo tecnicamente errado, né? Por que está errado? Porque você pode encontrar 2, 3, 4, 5 tênias dentro do intestino humano, beleza? Aqui nós temos as diferenças morfológicas da cabeça da tênia solium e da tênia saginata. A cabeça das tênias a gente chama de escólex, tá? Grave isso. E esse escólex a gente percebe que é claramente diferenciável, né? Da tênia solium e da tênia saginata. Aqui, pessoal, o nome da espécie está incorreto, tá? Porque o epiteto específico ele deveria estar em minúsculo, aqui, beleza? E o nome da espécie deveria estar em itálico, certo? Mas desprezem essa questão aqui. Na tênia solium nós temos a presença de ventosas, né? Cerca de 4 ventosas. Essas ventosas elas servem para fixação desse parasita no intestino, tá? E nós temos aqui na tênia solium a presença de ganchos. Esses ganchos eles perfuram, né, o tecido epitelial do intestino e acaba lesando, fazendo microlesões, beleza? Já a tênia saginata ela possui apenas ventosas, não possuem ganchos. Uma diferença bem marcante, beleza? A tênia saginata ela é uma tênia mais musculosa em relação à tênia solium, ela é bem mais musculosa, bem mais robusta, beleza? Não possui ganchos e ela pode atingir um tamanho muito maior do que a tênia solium, beleza? O tamanho dela é bem maior do que a tênia solium. Essas são as diferenças, tá, entre uma tênia e outra. Veja que o escólex da tênia solium possui ganchos, da tênia saginata não. E a tênia saginata, né, ela pode atingir tamanhos bem maiores, beleza? Diz aí, professor, um tamanho: 10 metros, 11 metros. Pode até ultrapassar isso em alguns casos. Imagina 10 metros, né, de um parasita desse dentro do teu intestino. Nós vamos ver como é que a gente pode prevenir, né? Nós temos como representante também aqui as planárias. As planárias são animais de vida livre. Tem um poder de regeneração bem grande, então a gente pode cortar a planária em vários pedaços, né, em até 10 pedaços, e cada pedaço pode dar origem a um novo planário. E nós temos também um parasita, que é o nosso Schistosoma mansoni, representante também do filo plateumintos. Aqui nós temos o macho e a fêmea. A fêmea seria essa mais escura, tá? O macho seria esse mais claro aqui, mais espesso. A fêmea, no caso, já está copulando com o macho dentro de uma estrutura do macho que a gente chama de canal ginecóforo. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre tênias, né, e sobre o Schistosoma mansoni, eu tenho vídeos de parasitologia mostrando detalhadamente, tá? Tudo que você precisa saber em termos de parasitologia desses aqui animais, beleza? Lembre-se apenas que são animais do filo plateumintos e as principais estruturas. Então, as características gerais do filo plateumintos, né, as características que são aplicáveis a todas as classes desse filo, são as seguintes: possuem corpo achatado dorso-ventralmente, ou seja, se você for observar uma vista lateral desse parasito, ele é extremamente fino, que permite com que as trocas gasosas, né, entre o corpo do animal e o meio ambiente seja feita através da difusão,
tá? E a nutrição desse camarada também possa ser feita através da difusão. Existem organismos que não têm aqui o sistema digestório. Esses organismos que não têm sistema digestório, esses animais, aliás, né, que não possuem sistema digestório, a alimentação ocorre por meio de difusão direta, tá, do meio com o corpo do animal, beleza? E todas as células podem ser nutridas, já que o corpo desses animais são extremamente finos, beleza? Certo, deixa eu apagar aqui. Outra característica bem marcante é que esses animais possuem simetria bilateral, ou seja, você pode dividir o corpo em dois pedaços iguais, certo? É uma novidade evolutiva que surge em plateumintos. Muita atenção aqui. Possui também, uma novidade evolutiva que surge em plateumintos, um sistema nervoso, um processo inicial de cefalização, onde você tem a presença de dois gânglios na região cefálica, normalmente. Gânglios são nada mais nada menos do que concentrações de células nervosas, tá? Então aqui você tem um gânglio lateral direito e o gânglio lateral esquerdo aqui. Eles ficam localizados na região cefálica do animal, beleza? São animais que não apresentam sistema respiratório e nem cardiovascular. Tá? Por quê? Porque a respiração ocorre por difusão, troca de gases, né, diretamente com o meio externo, já que o corpo é extremamente fino, não possui um sistema cardiovascular, isso aqui está bem óbvio, que também ocorre por meio de difusão. São triblásticos, ou seja, possuem os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Sem problema algum, característica bem simples. Formação de órgãos, surge uma espécie de sistema excretor. Esse sistema excretor ele é formado por várias células, que a gente chama de células flama. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem do que seriam essas células flama. São também animais acelomados, ou seja, não possuem cavidade corporal. O corpo é totalmente massivo, não possuem cavidade corporal. Tá? Grave isso, escreva isso daí, que é muito importante. São animais acelomados. De todos os 9 filos que a gente estuda, os únicos acelomados são os plateumintos, então é uma característica que costuma cair bastante. São animais protostômios. A partir daqui, né, a partir do filo plateumintos até o filo dos artrópodes, todos são protostômios. Os únicos que vão ser deuterostômios são os equinodermos. Os equinodermos e os cordados, beleza? Então daqui até artrópodes todos são protostômios, são animais invertebrados, óbvio, não possuem vértebras, podem ser de vida livre, no caso da planária, ou parasitas, no caso das tênias e do Schistosoma mansoni, e o sistema digestório ele pode estar presente, só que de forma incompleta, ou seja, organismos que possuem apenas boca, animais aliás, né, que possuem apenas boca, e ou pode estar ausente esse sistema digestório. No caso, nós vamos ver com muito cuidado que existem classes que esse sistema digestório está ausente, certo? Ou seja, os nutrientes são adquiridos por difusão, certo? As planárias elas têm um sistema digestório incompleto, ou seja, possuem apenas boca, não possuem ânus. Essa imagem mostra bem direitinho, né, os 3 folhetos embrionários, ectoderme na região mais externa, mesoderme na região do meio, endoderme na região mais interna e o arquêntero que seria a luz aqui do intestino. A endoderme revestindo esse intestino, né, esse tecido epitelial aqui do tubo digestório, ectoderme revestindo a região externa, mesoderme preenchendo a região intermediária do corpo desse animal. Não tem celoma, né, então são animais acelomados. Mostrando a simetria bilateral de planárias, tá? Simetria bilateral do filo inteiro. Lembre-se que a simetria bilateral é uma característica que surge aqui no filo plateumintos, os 2 ocelos sendo mostrados também, sendo ilustrados. A primeira classe que a gente estuda é a classe turbelária, que é a classe das planárias. Grave isso, tá? A classe turbelária, os representantes dessa classe são as planárias. Podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Quando ocorre de forma sexuada, é por fecundação cruzada, na maioria dos casos, fecundação cruzada, beleza?
E pode ocorrer de forma assexuada também através da regeneração, quando você parte as planárias em vários pedaços iguais e cada um dá origem a uma nova planária. As planárias elas são hermafroditas, tá? Possuem a estrutura reprodutiva masculina e feminina ao mesmo tempo, porém a fecundação, em cerca de 80% dos casos, ocorre de forma cruzada. Após a fecundação, o que é que ocorre? Um ou mais zigotos são liberados pelo poro genital. O poro genital é uma estrutura presente na região ventral do corpo das planárias, tá? Então, a partir desse poro genital, a planária, após a fecundação, libera uma cápsula que contém vários zigotos. Cada zigoto dá origem a uma nova planária. Essa é uma tendência, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a imagem, isso fica bem mais claro. O desenvolvimento é direto. O que significa dizer que o desenvolvimento é direto? Não há a formação, de larvas. Isso é que quer dizer desenvolvimento direto. Poucos são terrestres ou parasitas, né? Pouquíssimos animais aqui dessa classe turbelária são terrestres ou parasitas. A maioria deles são de vida livre, são aquáticos. Os ocelos presentes nas planárias não formam imagem, tá? Muitas pessoas chamam os ocelos de óleos, mas não são óleos. São apenas estruturas que contêm pigmentos que vão diferenciar o que está claro do escuro, né? Vão orientar a movimentação das planárias. E a boca se encontra na superfície ventral e é por onde os restos alimentares são eliminados. O que significa dizer que a classe turbelária, de forma geral, de modo geral, essas espécies elas possuem um sistema digestório, tá? Um sistema digestório incompleto. Por que incompleto? Porque possui apenas boca, não possui ânus. Então os restos alimentares são eliminados pela própria boca. Aqui mostra uma imagem do sistema digestório desse animal. Uma característica aqui do Philoplateominthus é a formação aqui, não, de dois ramos, né, do tubo digestório. Há uma bifurcação do tubo digestório aqui em dois ramos, que vai nutrir a região posterior desse animal, e apenas um único tubo aqui na região anterior, tá? Uma característica do filo. Você tem aqui uma faringe, essa faringe pode ser protraída, e a boca bem aqui na extremidade da faringe, beleza? Aqui está mostrando a extremidade, a faringe sendo protraída e capturando os animais, capturando as partículas alimentares aqui do ambiente, perfeito? Essa outra imagem mostra muito bem também, ó, o poro genital que está na região ventral. Através desse poro genital a gente viu que são liberados as cápsulazinhas, né, contendo vários zigotos. A faringe protraída, a boca se encontra na verdade nessa região aqui, tá? A imagem está errada. Mostrando também as aurículas, que são expansões da região cefálica desse animal, tá? Então aqui você tem uma aurícula e aurícula, expansões laterais da região cefálica, mostrando também os ocelos. O sistema nervoso das planárias, você tem a concentração aqui de dois gânglios na região cefálica, certo? Próximos aos ocelos. Esses ocelos eles vão perceber as diferenças de luminosidade e nós temos dois cordões nervosos que partem aqui da região cefálica para a região posterior do corpo. E esses cordões nervosos, pessoal, são ligados uns aos outros um ao outro, né, por nervos. Esses nervos partem de um cordão nervoso para o outro, ligando esses dois cordões nervosos, e também partem para regiões da extremidade do corpo desse animal, extremidade lateral do corpo desse animal. Perfeito? A reprodução, como você viu, pode ocorrer de forma sexuada ou de forma assexuada. A reprodução sexuada está representada nessa imagem. Então, uma planária, ela se liga à outra através do poro genital, que está na região ventral. Essa daqui, vamos dizer, ela libera o espermatozoide entra no poro genital desta outra planária e se encontra com óvulos, né? Então, você pode ter a formação de vários zigotos. Após a fecundação, essa planária aqui, que recebeu os espermatozoides, né, e lógico, né, que foi nela que houve a questão da fecundação,
ela libera através do seu poro genital várias cápsulas. Essas cápsulas contêm vários zigotos, né, dentro delas. Então, cada zigoto vai dar origem a uma planária jovem. Essa planária aqui, pessoal, elas liberam essas cápsulas e prendem em determinados substratos, certo? Então, essas cápsulas ficam por um determinado tempo presas nesse substrato até formar as planárias jovens. Também pode ocorrer a reprodução de forma assexuada. E quando ocorre de forma assexuada, é muito bacana, né? Você pode fragmentar aqui a planária em vários pedaços, normalmente no máximo 10, e cada fragmento dá origem a uma nova planária. Bem simples. Também há a formação de uma espécie de sistema excretor a partir de células flamas que estão distribuídas por todo o corpo do animal. Ó, esses pontinhos aqui são células flama, tá? A gente dá um zoom aqui, como se fosse um zoom no microscópio para visualizar melhor o que seria uma célula flama. Então aqui nós temos a membrana plasmática de uma célula flama. Nós temos aqui dentro várias organelas, perfeito? Nós temos o núcleo aqui, ó, dessa célula flama. Do núcleo, né, partem daqui da membrana do núcleo, partem vários cílios, né? Esses cílios eles se movimentam, tá? Esses cílios, alguns chamam de flagelo, outros livros chamam de cílio, certo? Enfim, esses flagelos ou cílios, eles batem e as excretas que estão aqui no corpo desse animal acabam entrando aqui, ó, nos canais excretores, tá? Esses canais excretores, eles convergem para uma estrutura que a gente chama de poro excretor, que é por onde as excretas são eliminadas para o meio ambiente, perfeito? Então, várias células flamas dessas aqui, ó, estão espalhadas pelo corpo do animal, perfeito? Com seus flagelos ou seus cílios batendo aí, beleza? E captando as excretas, levando essas excretas para os canais excretores, e desses canais excretores eles vão desembocar lá no poro excretor, beleza? Esses canais excretores são formados aqui por células, né? Conjunto de células aqui que vão dar origem a esse canal excretor, beleza? Vamos para a próxima classe, a classe tremátoda. A classe tremátoda ela é representada pelo Esquistossoma mansoni. São plateumintos parasitas, obviamente. Podem possuir uma ou duas ventosas para fixação. Nós sabemos que as ventosas servem para fixação. Quando são duas ventosas, uma ventosa ocorre ao redor da boca, tá, circundando a boca, e a outra ocorre em posição ventral. Lembre-se disso. Quando tem duas ventosas, uma está ao redor da boca e a outra está na posição ventral. A boca ela comunica-se com um esôfago bem curtinho, de onde partem dois ramos intestinais, né? Dois ramos intestinais muito reduzidos. Se lembra que é uma característica do filo, né? Esses dois ramos intestinais, na verdade. Então, aqui no caso da classe tremátoda, tem um esôfago bem curtinho e desse esôfago partem dois ramos intestinais muito reduzidos também, aqui no caso da classe tremátoda, muito reduzidos, esses dois ramos intestinais. O revestimento do corpo é modificado para proteção, para se proteger, né, das substâncias produzidas pelo hospedeiro. Isso ocorre também, nós vamos ver com as tênias. Então, o revestimento do corpo ele é bem modificado, ele é bem resistente para suportar substâncias produzidas pelo corpo do hospedeiro, beleza? A absorção de nutrientes ocorre pela superfície do corpo, por pinocitose principalmente. Então, são animais, no caso da classe tremátoda, no caso do Esquistossoma, que vão se alimentar por um processo de difusão e por um processo também de pinocitose, beleza? Não possuem sistema circulatório nem sistema excretor. O sistema excretor também ocorre por difusão, é diferente das planárias lá que tem um sistema excretor próprio. No caso aqui, tremátoda não tem sistema excretor, corre por difusão. E há um dimorfismo sexual. O que significa dimorfismo sexual? Que tem um macho, né, e tem uma fêmea. Ou seja, não são organismos hermafroditas. O macho é um indivíduo e a fêmea é outro indivíduo, né? Inclusive a morfologia de ambos é diferente da outra. Aqui nós temos um ovo de Esquistossoma mansoni. Esse ovo é liberado pelas fezes da pessoa infectada, beleza?
Aqui nós vemos uma imagem aqui do macho do esquistossoma, tá? Com a ventosa aqui ventral, ó. Uma ventosa ventral. Isso aqui é o macho, ó. O que está em azul é o macho, tá? E o que está numa coloração mais roxa é a fêmea. A fêmea ela é mais fina, porém é mais comprida. Beleza? O macho ele é mais espesso e tem um canal, tá? Esse canal aqui, ó, é o canal ginecóforo. Quando ocorre a cópula, a fêmea fica dentro desse canal ginecóforo, fazendo a cópula com o macho. Beleza? Se você quiser ter mais informações sobre esquistossoma, acesse o vídeo de parasitologia, né? Tá muito bacana. O ciclo de vida do esquistossoma mansoni eu não vou falar nesse vídeo, você vai acessar o vídeo específico de esquistossoma mansoni para ter acesso a todas as informações, beleza? As medidas profiláticas da esquistossomose, que é a doença causada pelo esquistossoma mansoni, você pode ler aqui, porém eu tenho também no vídeo de parasitologia. Vamos para a classe Cestoda, certo? A classe Cestoda ela é representada pelas tênias, tá? Então lembre-se, tênias são da classe Cestoda, beleza? São plateumintos parasitas, obviamente, parasitas intestinais, sem sistema digestório, beleza? Não tem sistema digestório porque as tênias são extremamente finas, são bem fininhas, muito, muito finas. Então não precisa de sistema digestório, porque ocorre por difusão, por meio de difusão, beleza? A alimentação ocorre por meio de difusão direta com o meio ambiente. Então você come e vai estar competindo com as tênias que estão, no caso da pessoa infectada, né, dentro do intestino. Vamos dizer que 20% do que você come está alimentando as tênias, né? Uma suposição aqui. Então você vai precisar comer muito mais, né, para se sentir saciado do que você comia antes. E a sua barriga ela vai ficar mais inchada, né? Você vai ter uma necessidade de comer muito mais, por conta que você está alimentando as tênias também. Inclusive existem pessoas, né, malucas que ingerem tênias, né? Tênias jovens para emagrecer. Só que isso é uma loucura. Se você for ver o vídeo sobre teníase, que também está no meu canal, nos vídeos de parasitologia, você vai ver que a pessoa não vai só emagrecer, pode emagrecer, como também existem outros efeitos colaterais, aí existem outras consequências que, dependendo do caso, podem ser até desastrosas. Então, não possui sistema digestório, já que são extremamente finas, parecem papel. A alimentação ocorre por pinocitose ou por difusão, nutrem-se pelo alimento digerido pelo hospedeiro, como eu falei, e a pessoa pode emagrecer muito, ficar com o bucho grande, que eu coloquei só brincando, tá? Nós sabemos que é um termo incorreto. Possui um revestimento adaptado também à proteção de substâncias produzidas pelo hospedeiro, óbvio, tá? Já que vai ficar no intestino, tem que ter um revestimento corporal muito resistente. E inclusive tem um caso que a mulher vomita, né? Ela vomitou uma tênia aí bem grande dentro de um hospital, beleza? Então essa tênia antes ela precisou passar por o suco gástrico, que é extremamente ácido, né? Então realmente o revestimento corporal dessas tênias precisa ser extremamente adaptado a esse ambiente assim inóspito, né, difícil de sobreviver, que no caso seria o ambiente do tubo digestório como um todo. Então as principais espécies são a Taenia solium, que está presente, você pode acabar sendo infectado produzindo a carne suína, tá? A Taenia solium vai infectar os suínos. Nós sabemos que o Scolex da Taenia solium possui ganchos e ventosas. E também você tem uma espécie chamada de Taenia saginata, que vai infectar a carne bovina. Você pode adquirir a teníase pela Taenia saginata, ingerindo a carne bovina contaminada. E nós sabemos que a Taenia saginata, o Scolex possui apenas ventosas. Perfeito? A Taenia solium, você vai se infectar ingerindo a carne de porco, tá? Desenvolver teníase por Taenia solium. E a Taenia saginata, você pode desenvolver teníase ingerindo a carne bovina infectada, na verdade. Ambas as tênias provocam teníase, porém a Taenia solium ela pode provocar cisticercose.
Se você tem dúvida no que é cisticercose, assista o vídeo de parasitologia lá sobre teníase e cisticercose e você vai tirar todas as dúvidas que você tiver, beleza? São indivíduos aí, as tênias são hermafroditas, tá? E elas formam também uma proglótide gravídica ou grávida. Também veja no vídeo de parasitologia que você vai ter mais informações. Grave aqui apenas que as tênias são hermafroditas, tá? Possuem um corpo composto por uma cabeça, né? E pelas proglótides. Daqui a pouco nós vamos ver na imagem. Então tem uma cabeça e várias proglótides. Em cada proglótide você tem a estrutura reprodutiva masculina e feminina. A tênia saginata ela pode inclusive ultrapassar 10 metros no intestino humano e ela é conhecida como solitária. Nós já vimos que esse termo solitária é incorreto, beleza? Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó, da presença de cisticercos. Professor, o que é cisticerco? Cisticerco é uma estruturazinha que contém uma larva de tênia. É uma estrutura que contém uma larva de tênia. Quando você ingere esse cisticerco presente na carne, tanto bovina quanto suína, essa larvazinha lá no teu intestino, ela vai desenvolver, ela vai dar origem a uma tênia adulta, né? Quando você come, você ingere no seu intestino, esse cisticerco dá origem a uma tênia adulta, beleza? E aí você vai desenvolver a teníase. Então, essa imagem foi colocada mais para a questão de identificação mesmo, beleza? Como a gente pode identificar um cisticerco presente nessas carnes? Aqui você tem um cisticerco bem claro, né? Muito fácil de identificar. Então, a teníase ela é adquirida pela ingestão do cisticerco presente tanto na carne bovina quanto na carne suína, certo? E, no caso, a cisticercose, que seria outra doença, outro tipo de doença, você adquire através da ingestão do ovo de Taenia solium apenas, certo? Então, para ter cisticercose, você precisa ingerir um ovo, e não cisticerco, você precisa ingerir um ovo da espécie Taenia solium. Muita atenção aqui, tá? As questões dizem que para você ter cisticercose, você tem que ingerir um ovo de Taenia saginata. Errado. Ou então ela pode dizer que para adquirir cisticercose você precisa ingerir o cisticerco presente na carne. Não. Para adquirir cisticercose você precisa ingerir um ovo exclusivamente da espécie Taenia solium. Aqui nós temos uma imagem ao microscópio de um ovo de Taenia, beleza? É muito difícil diferenciar o ovo de Taenia solium da Taenia saginata, muito difícil diferenciar mesmo. Aqui nós temos outras imagens, beleza? Uma foto. Uma fotografia mostrando parte do corpo de uma tênia, certo? E aqui nós temos uma imagem da proglótide, diferenciando a proglótide de Taenia saginata e da proglótide de Taenia solium. Uma tênia, pessoal, vou esquematizar aqui, ó, a estrutura de uma tênia. Aqui na região anterior você tem a cabeça da tênia, beleza? A cabeça da tênia, e aqui eu tenho o corpo da tênia. Certo, professor? Estou entendendo. O corpo da tênia, ele é composto por várias proglótides. Cada regiãozinha dessa daqui, ó, é uma proglótide. Em cada proglótide você tem músculo, você tem o sistema de reprodutor masculino e feminino em cada uma dessas proglótides, certo? Então o organismo é hermafrodita, é um animal hermafrodita. Perfeito. Quando você vai analisar a diferença de uma tênia solium de uma tênia saginata, você tem que pegar a proglótide que sai nas fezes, né, da pessoa infectada, a pessoa defeca e elimina proglótides nas fezes grávidas. Você precisa, para saber a espécie, pegar uma proglótide dessa, presente nas fezes, ou seja, pega a fezes da pessoa, filtra numa peneira, lava, na verdade, as fezes, né, em uma peneira, e aí você separa as proglótides. Observe que aqui a proglótide ela já está grávida, certo? Ou seja, houve a autofecundação. Nós sabemos que
cada proglótide tem a estrutura reprodutiva masculina e feminina, certo? Então ocorre a autofecundação, uma dessas proglótides pode ficar grávida. E aí elas recebem o nome de proglótide grávida. Quando ela fica grávida, o útero se desenvolve muito. Então aqui todas essas ramificações que você observa é o útero desenvolvido de uma proglótide grávida, beleza? Então aqui nós temos a diferenciação de uma proglótide grávida da espécie Taenia soli e da espécie Taenia saginata. A Taenia saginata, veja que a proglótide ela é muito mais musculosa. Ela é mais espessa, mais musculosa, na verdade. E o útero, ele é extremamente ramificado, muito ramificado. A proglótide da Taenia saginata também é um pouquinho maior, né? Já da Taenia soli, o útero é um pouquinho menos ramificado, e um pouco menos musculoso, beleza? E é assim que a gente diferencia uma espécie da outra, muito basicamente. Certo, existe um tipo de ramificação específica da Taenia saginata e outro tipo de ramificação da Taenia soli, ramificação do útero, perfeito? Vamos para o próximo slide. Então aqui você tem uma imagem mostrando bem direitinho, né, ó, a região da cabeça, que a gente chama de escólex. Aqui, no caso, a gente já dá para saber que é uma Taenia solium, porque tem ganchos na cabeça, certo? E a formação de várias proglótides no corpo. As proglótides que estão mais próximas aqui da cabeça são as proglótides mais jovens. São as que estão sendo formadas aqui, tá? Porque elas são formadas, as proglótides, a partir da região anterior, próxima à cabeça. Essa formação de proglótides a gente chama de estrobilização, ou estrobilação, beleza? As proglótides mais distantes, elas são proglótides mais velhas, certo? São proglótides mais velhas. E aqui nós vemos a diferença de uma proglótide não grávida, mostrando o útero. Olha o que tem dentro de cada proglótide: o útero, tá? Sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, certo? Musculatura aqui também e outras estruturas, certo? Então aqui nós já temos, na verdade, uma proglótide com útero com vários ovos, certo? Então, quando ocorre a fecundação, esse útero, a autofecundação, esse útero ele se desenvolve, certo? Formando uma proglótide grávida. Veja como o útero aqui, ó, está bem ramificado dentro da proglótide. Então o útero ele se desenvolve muito, ele fica repleto de ovos, certo? E isso aqui, esse nome dessa proglótide passa a ser proglótide grávida. Certo, professor? Aqui mostrando de novo, a Taenia solium possui ganchos além das ventosas, uma proglótide aqui ainda não grávida e uma proglótide grávida nessa região aqui da imagem. O ciclo da Taenia solium e da Taenia saginata e como é que a doença se desenvolve, você, para ter acesso, vai assistir os meus vídeos de parasitologia, então eu recomendo que você agora passe a assistir esses vídeos, beleza? As questões nos vídeos eu não passo, caso você tenha aula comigo, aula presencial, aí nós respondemos as questões uma por uma, explicando alternativa por alternativa. Pessoal, era isso que eu tinha para explicar, certo? Sobre o filo Plateuminthus. Agradeço bastante você que ficou até o final do vídeo. Meu abraço, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.